Oi, gente, vamos lá. Vamos iniciar nossa primeira aula de Física EAD, certo? Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar melhor a visibilidade para vocês. Olha só, estávamos trabalhando com velocidade média, certo? Acredito que vocês ainda lembram um pouquinho dessa aula. O que é velocidade média? Velocidade média é a análise, ou seja, o estudo do movimento dos corpos, certo? Onde eu mostrei para vocês essa pequena observação aqui, trabalhávamos com conversão de unidades. Na física, a gente trabalha bastante com essas conversões, certo? E na velocidade média não é diferente. Então, olha, quando nós temos um valor em quilômetro por hora, que nós queremos passar esse valor para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Vocês lembram nos nossos primeiros exemplos? E, consequentemente, quando a gente tem um valor em metro por segundo, olha, tá aqui, que a gente quer transformar em quilômetro por hora, o que é que a gente faz? A gente multiplica por 3,6. Ocorre o contrário. Voltando, o valor está em quilômetro por hora. A gente divide por 3,6, esse valor passa a ficar em metro por segundo. Quando o valor está em metro por segundo e a gente quer transformar em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6, certo? Então, nós trabalhamos em sala de aula algumas conversões, alguns exemplos com esse esquema aqui. Agora, nós vamos dar continuidade à aula, porém com outros tipos de exemplos. Vocês lembram também que eu coloquei para vocês essa fórmulazinha aqui, ó. Opa, desculpe. Deixa eu pegar a caneta aqui. Essa outra fórmula aqui para vocês, que também é uma fórmula da velocidade média. Olha, onde velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS é o espaço, ΔT é o tempo. E a velocidade média é o quê? Como eu acabei de falar para vocês, é a análise do movimento dos corpos. Então, nessa letra A, eu trouxe o seguinte exemplo. Um atleta correu 400 metros em 80 segundos. Qual a sua velocidade média? Qual foi a velocidade média desse atleta? Vamos organizar os dados que nós temos aqui. Olha só, Vm de velocidade média é igual ΔS, vou organizar todos os dados aqui para que vocês possam entender bem direitinho, e ΔT. Olha só, vamos colocar primeiro os nossos dados aqui nessa equação. Olha, um atleta correu 400 metros, logo 400 metros é o meu espaço. Então, olha, 400 metros vai ficar aqui, ok? Desculpem a letra aí, mas tudo é uma questão de adaptação, né, pessoal? Em 80 segundos. 80 segundos é o meu tempo. Então, vou colocar aqui, ó, 80 segundos, tá? Qual a sua velocidade? Qual é a velocidade média do atleta? Então, ó, estamos querendo saber quem é Vm. Portanto, Vm é igual a 400, que é o nosso espaço, é quanto que o atleta correu, dividido por 80. Pessoal, 400 dividido para 80. A gente pode, ó, eliminar esse zero aqui e 40 dividido para 8, ou seja, quantas vezes 8 vai caber dentro de 40? 5. E a unidade aqui, professora, vai ser quilômetro, vai ser metro, vai ser o quê? Olha, estamos trabalhando nessa aqui, ó, metro e segundo. Portanto, será 5 metros por segundo, certo? Essa é a nossa letra A, um exemplozinho bem básico, bem simples de velocidade média. Vamos fazer outro exemplo? Vamos lá, o segundo exemplo? Deixa eu pegar novamente aqui a caneta. Vamos organizar aqui meus dados. Primeiro, né, ó, velocidade média, novamente, ΔS, e ΔT.
Desculpem aí as garrancheiras da minha letra, tá? Olha só, um trem percorreu o espaço de 30 quilômetros. Então, o espaço desse trem, ó, foi 30 quilômetros. Aqui, ó, ΔS não é o espaço, gente? Então, 30 quilômetros eu vou colocar aqui, certo? Em 0,5 de hora. Então, o tempo, ó, será aqui, ó, 0,5 de hora. Qual foi a velocidade média do trem? Então, pessoal, novamente, eu quero descobrir qual é a velocidade média desse trem aqui. Vamos lá? Velocidade média será igual, ó, 30, que foi o espaço, a quilometragem que o trem fez, só que ele andou 30 quilômetros em 0,5. Continha de dividir? Vamos embora fazer. Ó, 30 dividido por 0,5, tá? Olha só, pessoal, toda vez que eu tenho uma vírgula aqui, lembram o que é que a gente faz? A gente retira essa vírgula que está aqui e quando a gente retira essa vírgula, a gente acrescenta um zero automaticamente aqui desse lado, certo? Toda vez que a gente está fazendo uma continha de dividir com números decimais, a gente não precisa, não é necessariamente que a gente tenha que trabalhar aqui com a vírgula. A gente retira a vírgula e acrescenta automaticamente um zero aqui. Agora eu passo a ter 300 dividido para 5, certo? Então, ó, 30 dividido para 5 vai ser 6, porque 6 vezes 5 é 30, não é isso? Continha de menos, 30, eu tiro 30, 0. Quando aqui zera e lá em cima sobra um zero, esse zero vem para cá. Não é isso, pessoal? Quando aqui, ó, zera, que sobra um zero aqui, esse zero vem automaticamente para cá. Então, logo, o meu resultado será 60, o quê? Quilômetros, ó, a gente tá trabalhando com quilômetro por hora. Então, quilômetros por hora. Ah, professor, e se eu não quisesse em quilômetros por hora? Se o exercício estivesse pedindo o resultado em metros por segundo, por exemplo, o que era que a gente fazia? A gente só era converter, não era? Pegava aqui, ó, 60 quilômetros por hora e fazia a conversão para metros por segundo. Ou seja, a gente iria dividir 60 quilômetros por hora por 3,6 para a gente poder obter em metros por segundo. Mas só que aqui, ó, em nenhum momento a questão disse isso. É quilômetro por hora. Então, tá aqui a nossa resposta. Hoje, eu vou dar essa parada por aqui para vocês ficarem dando uma analisada, verificando mais esses novos exemplos que eu estou passando para vocês. E na próxima videoaula, eu coloco os outros exemplos que eu tenho para apresentar para vocês. Ok? Um abraço, pessoal!